Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por este encontro, mais uma vez na presença do Senhor. Te louvamos por tudo que o Senhor está fazendo entre nós. Te agradecemos, ó Deus, por cada dia que o Senhor nos tem dado com vida, saúde, na presença do Senhor. Obrigado pelos amigos, ó Deus, que o Senhor nos tem dado, nós te bendizemos. Também te bendizemos, ó Deus, porque este encontro, Senhor, tem nutrido nossa alma, nosso espírito, ó Deus, e tem nos conservado de pé por causa da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque são ingredientes que estão sendo colocados no nosso alimento espiritual a cada encontro, que se somam a outros ingredientes que vão sendo colocados a cada dia, também durante o final de semana, nas congregações. Nós bendizemos o Senhor pelo trabalho do Teu Espírito, ó Deus, em nutrir a igreja, em guardar a igreja, em proteger a igreja, em orientar a igreja, Senhor, em conduzir a igreja como sumo pastor. Eu quero Te louvar por isso, Pai, em nome de Jesus. E quero pedir ao Senhor que essa noite seja mais uma noite daquelas que o Senhor escolhe para nos dar, ó Deus, alimento saudável. Pai, no nome de Jesus, conduz essa reunião, sê conosco, ó Deus, no curso dessa reunião. Abençoa-nos, ó Deus, no sentido de recebermos iluminação do Senhor a respeito do texto que vamos meditar. Ó Deus, que o Teu Espírito e a Tua unção nos instrua, no nome de Jesus, e que cada um seja edificado, seja estimulado, encorajado. Ó Deus, que cada um seja consolado com a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Opa, chegou mais gente aí. Zete, boa noite. Deus abençoe. Éder, Deus te abençoe. Dani, Deus abençoe vocês. Como é que tá Boston? Aliás, como é que tá Lourdes? Sempre me refiro a Boston. Eu não sei porquê. Acho que é pela proximidade. Amém. Boa noite, Zete. Sentimos sua falta. Você sumiu aí, né? Mas glória a Deus. Vamos então meditar em Romanos 11 e pedir ao Senhor que nos guie aqui. Amém? Cada um de nós seja levado ao entendimento da palavra. Oi, mãe, boa noite, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, Dani, que bênção. Glória a Deus. Vamos então para Romanos 11. Pergunto, pois, terá porventura Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão o conheceu, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Amém. Vamos começar desde o primeiro versículo, essa meditação, né? Aninha, Deus te abençoe. Seja bem-vinda, viu? Estamos meditando em Romanos, capítulo 11. Você é bem-vinda para estar conosco nessa meditação, tá bom? Bom, Paulo, no livro de Romanos, está tratando muito dessa questão judeus e gentios. Ele está fazendo assim uma distinção. Oi, Tim, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vindo.
Paulo está fazendo uma distinção entre o povo hebreu e os gentios, né? Ele está deixando bem claro as questões da eleição, da escolha, do fato de Deus ter eleito os seus, aqueles que ele conheceu antes da fundação do mundo, por conta da sua onisciência, né? Então a capacidade de saber todas as coisas antes, né? A presciência, a capacidade de saber todas as coisas antes que elas aconteçam. Então o plano de Deus não dependeu da criação do homem, o plano de Deus não dependeu do homem errar para ele então fazer um planejamento. Não, antes da fundação do mundo, Deus já sabia todas as coisas pelo seu atributo que é a presciência, né? Bom, aqui agora, quando chega no capítulo 10, ele vai estar falando como que Deus está colocando ciúmes em Israel a respeito dos gentios, né? Então ele vai dizer: chamarei povo a um povo aquele que não era povo, né? Então, e com o intuito de provocar ciúmes mesmo, né? E a gente vai entender por que Deus está fazendo isso. Agora, o que acontece é que na plenitude dos tempos, quando Jesus chega, né? Quando Jesus chega, acontece algo interessante, porque ali chega o tempo maduro, né? Nós vimos que em Amós, Deus está falando: quando Israel era menino, do Egito chamei o meu filho, né? Agora, chega a plenitude dos tempos. É o tempo quando, então, Israel está maduro. Exatamente na plenitude dos tempos, Jesus chega, Jesus entra na história. E quando Jesus entra na história, abre-se uma janela de oportunidade para aqueles que não eram judeus, para os gentios, né? E aí, Jesus vai lidar de uma forma bem contundente contra a religiosidade, né? Contra a idolatria da lei, né? Que era uma prática muito comum, principalmente entre os fariseus, né? A idolatria da lei. E aí então Paulo está contrastando o tempo todo lei e graça no livro de Romanos. O tempo todo contrastando lei e graça, querendo esclarecer que a salvação não vem por meio da lei, né? Por quê, gente? Do que é que Deus nos salva? Deus nos salva da sua própria ira. Mas a lei não nos liberta da ira de Deus. A lei nos mostra o que em nós provoca ira em Deus. Ou seja, a lei nos acusa do pecado. A lei denuncia o pecado. A lei me diz no que eu errei. A lei me diz onde eu errei, né? Então a lei por isso é que a lei é considerada enferma, incapaz de salvar quem quer que seja, né? Então o que está acontecendo agora? Paulo vai perguntar: por acaso o povo hebreu foi rejeitado? Eles foram rejeitados porque zelaram da lei? Eles foram rejeitados porque tiveram esse comportamento de idolatria da lei? Não. No capítulo anterior ele estava falando assim: olha, o meu coração sincero ora por eles, são meus compatriotas, né? O capítulo 10 ele inicia falando da oração deles, pelo povo hebreu. E ele está dizendo: gente, eles têm zelo pelo Senhor, mas não com entendimento. Então, se eles não têm entendimento, né, é aquela coisa de a lei está servindo de tutoria para eles, né? A lei é uma tutora para o povo hebreu, para conduzi-los até esse tempo agora da maturidade, né? Bom, e aí no capítulo 11 ele vai dizer: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Não, não é isso. Deus não rejeitou o seu povo, porque ele próprio, Paulo, vai se declarar: eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Por que ele coloca essas características dele? Para contrapor essa questão de Deus ter rejeitado o seu povo. Porque se ele, Paulo, é judeu e foi recebido por Deus como filho por meio de Cristo pela fé, então Deus não rejeitou o seu povo. A questão é que o povo não acessou a graça, não é? Porque preferiu a lei. Essa é a questão. Então Deus não rejeita. E aí ele vai citar
a situação lá do Elias, né? Micaele, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda, viu? Então o que ele vai falar? Ele vai citar o caso de Elias, quando estava acontecendo a perseguição aos profetas, né? Depois dele ter destruído os 850 profetas que trabalhavam em Israel naquela época, que exerciam o seu ministério a favor de Baal, né? Ele mata esses 850 profetas e logo depois disso ele vai sair pelo deserto de Berseba até chegar no território egípcio, onde fica a cordilheira do Sinai, né? E ali é que ele vai ter esse encontro com Deus, e quando Deus vai falar com ele, ele fala: Senhor, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só. Aí então o Senhor vai falar com ele: não é bem assim não, Elias, não é assim. Estão procurando tirar a sua vida, mas eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, né? Então agora, no tempo presente, também resta um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, ou seja, Oi, Ricardo, boa noite, irmão, Deus abençoe. Esse remanescente, né, é vamos dizer assim, um resto de gente. Eu vou colocar esse resto aqui entre aspas e depois eu explico. Resta esse remanescente, é um resto de gente, é um pouco de gente, uma porção, né, pequena de pessoas, né, que é eleito segundo a graça, né? Ou seja, esse remanescente, eu menciono o resto aqui, eu coloco com cuidado a palavra resto, porque geralmente aquilo que nós consideramos resto, nós jogamos fora, né? Mas Deus não joga fora resto de nada, né? Eu quero te lembrar que Jesus, na multiplicação de pães e peixes, mandou recolher o resto, né? E em uma dessas ocasiões foram recolhidos 12 cestos. Então, por que Jesus ia mandar recolher 12 cestos se o resto não tivesse valor para Deus, né? Então, sem querer entrar nesse momento da multiplicação dos pães e peixes, né? Mas o que eu quero enfatizar é que Deus se importa com aquilo que nós queremos jogar fora, né? Muitas vezes nós estamos querendo desprezar, jogar fora pessoas, oportunidades, bens, né? Que Deus de jeito nenhum jogaria fora. Deus aproveitaria, e talvez ele ficasse com esse resto aí, com esse que ninguém quer, com essa pessoa que ninguém quer, com essas oportunidades que ninguém quer, com esses bens que estão jogando fora que ninguém quer. Deus certamente tiraria bom proveito disso. E agora aqui ele está falando que esse remanescente, né, sobrevive segundo a eleição da graça. Segundo a eleição da graça, esse remanescente sobrevive. Ou seja, esse remanescente que sobrevive não está vivendo no governo, no domínio da lei, como nós já temos conversado em outros momentos, né? A lei não tem domínio sobre esse remanescente, porque ele já entendeu que ele foi eleito pela graça. Ele já entendeu. Bom, se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Por quê? Graça é uma habilidade que Deus me dá para viver de uma forma que agrade a Ele, não é? Deus me dá essa habilidade para viver de forma que agrade a Ele. Isso é a graça. Algumas pessoas diminuem o significado da graça, dizendo que graça é um favor que eu não mereço. Ok, isso também é significado da palavra graça. Mas, essencialmente, graça é a habilidade que Deus me dá para viver de maneira agradável a Ele. Significando o seguinte, que de mim mesmo eu não consigo viver de forma agradável a Deus. Então Ele me habilita, Ele me capacita a viver de forma agradável a Ele, né? Então o remanescente, esse remanescente que são essas pessoas que não vivem pelas obras, mas que vivem pela graça, que não confiam nas obras da carne, mas que confiam na habilitação de Deus para viverem de forma agradável a Ele, né? Então, versículo 7, que diremos, pois?
O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Veja bem, vamos com calma aqui. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu. Ou seja, o que Israel busca? Israel busca agradar a Deus no cumprimento da lei. Israel busca agradar a Deus no cumprimento dos ritos. Não é? Então, a observância de 313 ordenanças, né? Que são chamadas em hebraico mitzvot, né? 613 ordenanças. Então busca agradar a Deus. Gente, Deus não vai desprezar isso, eu tenho certeza. Deus não vai desprezar isso, claro. Eles estão no esforço deles de agradarem a Deus. Então, eles buscam isso, mas não conseguem. E por que não conseguem? Porque ninguém é capaz de cumprir toda a lei. E a Bíblia diz que se você tropeça em um mandamento, você transgrediu toda a lei. E aí qual é o homem que não tropeça em um mandamento sequer? Esse homem não existe. Jesus foi o único que viveu sem cometer pecado. Ele não transgrediu a lei. Jesus foi o único capaz disso, né? Então, depois da morte e ressurreição de Cristo, então nós recebemos graça, uma habilitação de Deus para viver de forma agradável a Ele. Porque viver no cumprimento da lei, para nós seria impossível. Impossível, né? Bom, a eleição os alcançou. Foram eleitos, Deus os elegeu, né? E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes em laço a mesa, aliás, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. A palavra da célula hoje é sobre o mandamento. Olha aí, interessante, não é? Então, Davi já estava profetizando aquilo que estava para vir lá na frente, o entendimento dessas coisas viria lá na frente, né? Então, a mesa se tornando em laço e armadilha, né? Em tropeço e punição, os olhos sendo escurecidos, né? O Senhor foi quem fez isso. E o Senhor fez isso por quê, gente? Porque Ele queria nos dar uma oportunidade, nós, os gentios, não é? Por isso, Ele ensurdece os ouvidos, por isso Ele cega os olhos, Ele entorpece o entendimento, para que houvesse uma janela de oportunidades pela qual nós pudéssemos nos achegar a Deus. Amém? Então, versículo 11 ele continua, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Olha, tropeçaram para que caíssem? Não, de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Está vendo? Então, Deus permite esse tropeçar dos hebreus, dos judeus, não é? Deus permite esse tropeçar para que nós tivéssemos a nossa oportunidade. Então, eles não tropeçaram para que caíssem. Entenda isso. Isso aqui é amor de Deus demonstrado pelo seu povo, não é? A salvação chega até nós. E essa salvação, tendo chegado até nós, desperta neles ciúmes. Porque Deus deu a Torá para eles, Deus deu a lei para eles. E isso é uma honra. Deus fez da nação de Israel uma nação. Eles nem eram nação. Eles eram um misto de gente que estava no Egito, não é? Fabricantes de tijolos. Claro que entre esses fabricantes de tijolos havia aqueles que aprenderam a arte da construção civil, porque as cidades eram construídas por eles, então eles tiveram que aprender, não é? Houveram aqueles que aprenderam a esculpir em pedras. Não tinha só fabricantes de tijolos, tinha escultores, tinha pintores, né? Tinha mestres de obras, né? Porque eram eles os construtores das cidades. Então, às vezes a gente cai nesse engano de achar que o povo hebreu não alcançou nenhum outro conhecimento enquanto esteve no Egito. E isso é engano, irmãos. Não é bem assim. Eles construíam as cidades, não é?
mesmo que entre eles não houvesse engenheiro, e eu tenho comigo minhas dúvidas, se não havia mesmo algum engenheiro entre eles, da construção civil, né? E construção civil pesada, porque aquilo que eles edificaram, monumentos, obeliscos, né? Cidades, né? Então, eu acredito que mesmo entre o povo hebreu, aliás, especialmente entre o povo hebreu, havia também engenheiros. A gente só olha para eles no barro, amassando barro e fabricando tijolos. Mas eu creio que havia entre eles também esses engenheiros, essas pessoas mais capacitadas, porque o povo hebreu se destaca até hoje pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, pela sua vanguarda nas invenções, né? Nas ciências de uma forma geral, né? Então, eu acho que é temerário a gente julgar que eles só sabiam fazer tijolos. Eu creio que não, né? Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus abre uma janela de oportunidades para o gentio entrar no plano de salvação ali. Não que isso não estivesse planejado já por Deus, mas essa foi a forma de Deus nos incluir, né? Abre-se essa janela, o gentio é salvo e Israel fica com ciúme. E essa ação de Deus não é apenas para que Israel tenha ciúmes, mas é para trazer um avivamento a Israel, né? É para trazer conversão também ao Messias, né? É para trazer entendimento a respeito do Messias. Como o gentio não tinha nem instrução sobre o Messias, não sabia nem que haveria o Messias, né? Então, quando o Messias vem e o Messias é pregado, o gentio recebe o Messias com muito mais facilidade, certamente, do que o povo hebreu. Porque o povo hebreu, de cara, rejeita o Messias. E à medida que aqueles que eram hebreus iam se convertendo, eles se tornavam pregadores do Evangelho. E esse Evangelho chegou até nós. Então, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então veja, se eles tendo transgredido, né, trouxeram tanta riqueza para nós, imagine a sua restauração, imagine a plenitude deles, quando eles tiverem recebido o entendimento que Jesus era o Messias. Né? A plenitude desse conhecimento vai trazer para o mundo de uma forma geral uma explosão de avivamento, uma explosão de conhecimento de Deus, né? Não tenho dúvida sobre isso. Versículo 13: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar algum deles. Paulo quer aqui imitar a ação de Deus. Incitar a emulação é provocar ciúmes, né? Então ele quer incitar a emulação os do povo dele para de alguma forma ele conseguir salvar alguns deles, né? Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Muito interessante esse jogo de palavras que ele usa, né? Se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos, ou seja, ressurreição. Não é? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que tu não és que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Gente, vamos esclarecer, vamos trazer isso aqui numa outra linguagem, vamos tentar simplificar a linguagem do apóstolo Paulo.
Bom, a partir do versículo 16, né? Porque o 15 comentamos. Se forem santas as primícias da massa. Quando Paulo se refere aqui às primícias da massa e a raiz, né, da árvore, né, e nesse caso aqui é a oliveira, quando ele se refere à raiz e às primícias da massa, ele está falando da origem. Onde começou? O plano de Deus começou a se desenrolar com uma nação, com um povo, o povo hebreu. Esse povo hebreu tem por símbolo, no Novo Testamento e na palavra de Deus de uma forma geral, a oliveira. A oliveira é uma das árvores frutíferas de Israel. São 7 ao todo. A oliveira é uma delas, né? Historicamente, são 7 árvores frutíferas. Não quer dizer que não tenha outras hoje lá, né? Tem. Mas, historicamente, são 7 árvores, tá? Eu não vou me lembrar de todas, mas eu posso citar algumas. A oliveira, a principal delas, a romeira, né? A romã, a videira, fruto dela é a uva, a tamareira, né? Que é de onde vem aquela linguagem, né? A terra que mana leite e mel, porque a tamareira é muito doce, né? Muito doce. Então, oliveira, videira, tamareira, eu tinha falado uma outra, já não estou lembrando qual foi que eu falei, mas enfim, são 7. O trigo, né? O trigo, a cevada, né? Que também estão entre essas plantas, né, que são consideradas originais ou originárias em Israel, enfim. Quando ele fala da raiz, né, e dessa massa aqui, as primícias da massa, ele está falando da origem. E aí nós que somos gentios não somos da origem, mas nós fomos inseridos nessa massa e enxertados nessa árvore. Então quando ele fala assim, olha, alguns ramos foram quebrados, de verdade foram mesmo, né? Foram quebrados, mas você foi enxertado ali, né? Agora, Deus é poderoso para reenxertar aqueles ramos que foram quebrados, eles voltam a viver. Então não fique se gabando do fato de Deus ter quebrado alguns ramos e depois ter enxertado você no lugar. O que é que Paulo está falando? Ele está falando assim, olha, não é porque alguns que eram... vamos dizer, da origem dessa árvore, alguns que eram ramos naturais, né? Naturais, foram tirados para você que não era natural ser enxertado. Não fique se gabando disso, não é porque você é melhor, não, isso é uma oportunidade que você está recebendo. Mesmo porque, quando ele fala da oliveira, nós vamos ver um pouco abaixo aqui, que ele fala da oliveira brava, né? E da oliveira cultivada. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, logo abaixo aqui. O que é a oliveira brava? A oliveira brava é a oliveira que nasce lá no meio do mato. Ninguém cultivou aquela oliveira. Um passarinho levou a semente e caiu por lá. Ali nasceu uma oliveira. Essa é a oliveira brava. Mas ela é igual a outra oliveira que é cultivada essencialmente. A diferença é que a oliveira cultivada ela vai ser cuidada, vai ser adubada, vai ser podada no tempo da poda, né? A outra não, ela nasce lá no meio do mato e fica por lá. Ninguém vai adubar, podar, cultivar aquela oliveira, não. Mas são 2 oliveiras. A cultivada e a que nasceu naturalmente no mato. A oliveira cultivada é Israel. E a oliveira brava que nasceu no meio do mato são os gentios, somos nós. Então o que acontece? A oliveira cultivada está sendo podada de alguns ramos e alguns ramos estão sendo trazidos da oliveira que nasceu no meio do mato e estão sendo enxertados, esses ramos novos, na oliveira que é cultivada. Agora, essa oliveira brava enxertada na oliveira cultivada passa a desfrutar do benefício da raiz da oliveira cultivada e da seiva da oliveira cultivada. Ora, se ela está sendo cultivada, ela está sendo adubada, ela está sendo podada, né? A terra no entorno dela está sendo remexida para que ela possa receber melhores nutrientes da terra. Entende isso? Então,
quem está sendo enxertado está sendo muito beneficiado. Se estava lá no meio do mato sem cuidado nenhum, agora passa a ser cuidado. Porque mesmo esse ramo pode ter brotos que estão roubando a força dele. Então esses brotos vão ser podados pelo agricultor, esse ramo vai se fortalecer, vai se ligar ao caule da oliveira cultivada e vai receber tudo que essa oliveira cultivada tem para oferecer. Amém? Brenda, boa noite, Deus te abençoe. Estamos meditando em Romanos capítulo 11. Seja bem-vinda. Exatamente, Adriana, né? Deus faz pesos e medidas iguais, trata todos igualmente, sem distinção. É aí que cabe aquela palavra, né? Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, isso é o que Paulo está relatando aqui. Agora, eu sou um ramo. Se eu sou um ramo, como é que eu vou me gabar da seiva e da raiz da árvore? Não, Paulo fala assim, cuidado, você não sustenta a raiz, você não mantém essa seiva circulando, não é você não, você está recebendo da raiz e da seiva. Ou seja, nós estamos recebendo o benefício que Deus tem dado a Israel. Amém, Dani? Vai estar no YouTube sim, viu? Fique tranquilo, a gente vai postar assim, tá bom? Vai estar também no IGTV, assim que nós terminarmos esse estudo, vai estar no IGTV e depois vai para o YouTube. Vá em paz, Deus te abençoe, abençoe o Ziel e as meninas, tá bom? Então, o que ele está falando? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Agora observa, se nela permanecerdes, doutra sorte, também tu serás cortado. Olha aqui, eu tenho o compromisso de permanecer, eu tenho que manter o compromisso de permanecer conectado na oliveira cultivada. E aqui, irmãos, vai a palavra aqui aos antissemitas, aos antijudeus. E a igreja está cheia de antissemitismo, viu? A igreja está cheia de preconceitos contra o povo hebreu. A igreja está cheia de preconceitos contra as festas bíblicas. Quando alguém fala em restaurar as festas bíblicas no contexto da igreja, tem gente que fica de cabelo arrepiado. Pelo amor de Deus, vão judaizar a igreja. Irmãos, isso não é judaizar a igreja. Cuidado. Cuidado. Isso não é judaizar a igreja. Eu não estou falando isso porque eu tenha essa prática, porque eu adote essa prática. Eu estou dizendo que eu não sou contrário a essa prática. Tá? Eu sou contrário a qualquer excesso. Qualquer excesso é perigoso, né? E existem muitas pessoas que excedem e, além de excederem, fazem usos de coisas sem compreender como essas coisas deveriam ser usadas, né? Então, fazem o toque do shofar simplesmente porque acham bonito, mas não entendem o sentido do toque do shofar. Não entendem que o toque do shofar que o shofar é um instrumento espiritual e que ele deve ser utilizado com entendimento espiritual, né? Então, existe um propósito nessas coisas e nós precisamos compreender o propósito dessas coisas, né? A igreja está cheia de antissemitas, mas ela está cheia de pessoas também que estão começando já a idolatrar coisas que estão ligadas ao judaísmo, como o uso do kippá, o uso do talit, né? O toque do shofar e outras coisas mais que a gente não precisa mencionar aqui. É só importante você saber isso. Tenha cuidado para não se tornar antissemita, né? Rejeitando o povo hebreu. Porque isso é o ramo rejeitando o caule da árvore. Compreende? Eu sou ramo. Eu desfruto da raiz e da seiva. Se eu rejeito a raiz e a seiva, eu é que vou secar. Porque a árvore continua firme, a árvore continua consolidada, a árvore continua estabelecida. Então, porque eu, sendo ramo, rejeito a árvore não vai secar não, meu irmão. Quem vai secar sou eu. Eu é que vou secar, murchar, vou cair. Esse enxerto não prosperou, não vai frutificar. Entende? Então nós vamos ter esse cuidado
né, de não nos tornarmos esse ramo que rejeita a árvore, tá? Porque o ramo que rejeita a árvore, a tendência dele é murchar, secar e ser lançado no fogo, tá? Não presta para nada mais. Então, tenham cuidado de aprender sobre as festas bíblicas, sabe? Porque são festas bíblicas, são convocações de Deus, tá? E você vai perceber que essas convocações são feitas perpetuamente. Se é perpetuamente, irmãos, é para sempre. Sempre essas convocações vão acontecer e Deus estará em cada uma delas. Então entenda o propósito da celebração da Páscoa, que é revelar o Cordeiro Jesus Cristo. Entenda o propósito da celebração de Pentecostes, que é revelar Jesus enviando o seu Espírito. Entenda a celebração de Tabernáculos, que é revelar o retorno de Cristo. Não é? A primeira vinda e a segunda vinda. Esse é o propósito dessas principais festas. As 3 principais festas. Então são festas bíblicas e é Deus quem as convoca. Entenda isso. Isso aqui não são festas que o homem estabeleceu, como nós temos Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. Deus não estabeleceu nada disso. Mas as festas bíblicas foi Ele quem convocou. Então, uma coisa é você me convidar para participar de uma festa que você está planejando, não é? Outra coisa é Deus me convidar para uma festa que Ele organizou. Ok? Então vamos ter esse cuidado de não nos tornarmos antissemitas. Mas vamos prosseguir. Vamos fechar esse parênteses aqui e prosseguir. A bondade de Deus e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Então, queridos, aqueles que foram cortados, os ramos que foram cortados por Deus, foi feita uma poda na oliveira. E nós, gentios, fomos enxertados nessa oliveira. Agora, se nós nos tornamos inconvenientes para a oliveira, para a árvore, Deus vai arrancar esse enxerto, sabe? Eu que fui enxertado, eu preciso entender que eu preciso permanecer em comunhão com a árvore. A minha comunhão com a árvore me mantém vivo, ok? Me mantém vivo. Quando Jesus vai falar em João capítulo 15, né, sobre a videira verdadeira, ele fala: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo ramo que em mim permanece produz muito fruto. Então entenda isso, nós precisamos permanecer conectados à árvore. Amém? Então não despreze Israel, não é? Não trate mal o povo hebreu, as suas tradições, cuidado com a inobservância de preceitos que são eternos, né? Nós temos que fazer distinção entre aquilo que é eterno e aquilo que não é mais necessário, aquilo que caducou, né? Para a gente não pecar. Amém? Tudo é uma questão de propósito, como a Adriana está dizendo aí, ensinos e finalidades, né? A lei tem um fim, que é Cristo, né? A finalidade que é Cristo, né? E tudo na Bíblia, gente, tudo converge para Cristo. Tudo converge nele, tudo converge para ele. O propósito todo está nele. E Paulo vai falar isso no encerramento desse capítulo, né? Nós vamos chegar lá. Bom, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, olha aí. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Quer dizer que eles não se perderam. Mas, se eles não permanecerem na incredulidade, se eles vierem a receber o Machia, o Messias, então serão enxertados outra vez, né? Pois se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Por quê? A raiz é a mesma, é Cristo. A seiva flui de Cristo.
não é? Ela vem da raiz, a seiva vem da raiz. O que sustenta a árvore é o que vem da raiz, não é? A raiz é o próprio Cristo. Ele é a raiz, o motivo está nele, a essência de tudo é ele, não é? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então vai haver um tempo. Quando todos os gentios acessarem essa graça, então esse endurecimento que veio a Israel cessa também. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Ele vai limpar, quando fala de Jacó, está falando de Israel, da nação. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação. Vocação é chamado, dom é presente, não é? Dons nós, gentios, recebemos. Vocação, Israel recebeu. Quando Israel era menino, do Egito, vocacionei meu filho. Do Egito, chamei meu filho. Amém? Então, vocação é o chamado e dom é o presente. E os dons, assim como a vocação de Deus, são irrevogáveis. O chamado de Deus para Israel nunca será revogado, como o dom de Deus para o gentio nunca será revogado. Amém? A graça está aí, está disponível para nós. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da obediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Por quê? Versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Está vendo? Deus nos nivela e fala: não há um justo sequer. E quando Ele nos nivela, Ele provê um plano de resgate para todos, sem exceção. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. É lindo mesmo, Adriano, versículo 32, mostra o nível de misericórdia que Deus está disposto a exercer sobre cada ser humano, né? E o versículo 36 mostra a graça de Deus exposta de uma forma assim tremenda. Tudo é para Ele, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem conheceu a mente do Senhor? Quando Ele estava planejando essas coisas, alguém soube? Alguém tomou conhecimento? Quando Deus na eternidade planejou rejeitar os hebreus por um tempo, para abrir uma janela de oportunidades para os gentios, quem conheceu essa mentalidade de Deus, essa forma de pensar? Quem entende, quem compreende, quem alcança essa forma de pensar de Deus? Quem pode alcançar uma coisa dessa? Ninguém pode alcançar. Ninguém. Alguns querem ser juízes. Alguns querem dizer: não, isso aí vai para o inferno. Isso aí tem que ir para o inferno. Deus está dizendo: eu não escolhi. Eu não criei o homem para enviá-lo para o lago que arde com fogo e enxofre. Não. Esse é o destino do diabo, dos seus anjos e do inferno. O diabo com os seus anjos e o inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Sim. Mas o homem, eu não criei o homem para isso não. O meu desejo é que nenhum se perca. Esta é a mente de Deus revelada nas Escrituras. Deus quer que todos sejam salvos, Ele não quer que nenhum se perca. Se dele, para ele,
por meio dele são todas as coisas, todas inclui a humanidade, inclui o ser humano. Todo ser humano é dele, é por meio dele, existe por meio dele, e é para ele. Todo ser humano. Ele não quer que nenhum se perca. Ele é justo para com todos, não desejando que nenhum se perca. É isso que as Escrituras dizem. Isso é profundo. E o apóstolo Paulo está celebrando essa sabedoria de Deus aqui nesses versículos finais, né? Está celebrando essa sabedoria, esses juízos de Deus. Como Deus é maravilhoso, como Ele é justo, né? Se Ele separasse Israel do restante das nações e elegesse apenas Israel e salvasse apenas Israel, haveria justiça em Deus? Nenhuma. Nenhuma. Ele seria completamente parcial. Então Deus não poderia jamais ser chamado de justo. Deus não poderia jamais ser chamado de bom. Não é? No entanto, Ele é justo e Ele é bom. Porque Ele proveu dessa forma, encerrando todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Exatamente, Ele deseja que todos tenham a mesma oportunidade. É por isso que o homem não vai ter desculpa quando chegar diante de Deus, não é? É por isso que quando se apresentar diante de Deus e for lá, não, mas eu não sabia, não tem desculpa, não tem desculpa. Ah, mas eu achei que isso era só para Israel. Não era só para Israel, e isso está demonstrado por meio da própria natureza, né? Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, justo, santo, bom, não é? Equânime, o juízo dele é equânime, é o único que é capaz de ser imparcial no juízo, o único, nenhum outro ser é capaz de ser imparcial no juízo. Deus é o único, e Ele tem esse poder de nos encerrar todos debaixo da desobediência para nos oferecer a oportunidade, né, de acessarmos a sua misericórdia e assim sermos salvos da sua própria ira. Né? Isso, exatamente. Fez uma lei mostrando o pecado e enviou o Filho para a oportunidade da graça. É isso aí, Adriana. Perfeito, não é? Glória ao nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bom, dessa forma, completamos mais um capítulo, né? Romanos 11 foi encerrado agora. Louvado seja Deus. Eu espero que você tenha sido enriquecido, né, com esse capítulo.